Vamos começar com os tweets de Carlos Bolsonaro, o Carluxo. Ontem ele fez alguns posts que merecem ser destacados e decupados por aqui, porque tem muitas mensagens subliminares ali. Não, Guilherme Amado? Vamos começar com esse primeiro, ali, ó. Após mais de uma década à frente e ter criado as redes sociais de Jair Bolsonaro, informo que muito em breve chegará ao fim deste ciclo de vida voluntariado. Pessoas ruins se dizem as tais e ganham muito com o suor dos outros que trabalham de verdade, e isso não é exceção aqui. Gui. Bom, primeiro... Vamos pelo primeiro, vamos decupando que tem muita coisa pra gente falar, Gui. A primeira coisa que a gente não pode ir é de falar do português do carro do exceção com 2 S, né? Isso é professor Pasquale. Isso tem um mistério. Gui, você quer desconectar? Gui, tá muito ruim a conexão, tá falhando muito. Você quer desconectar e conectar, por favor, só para ver se conecta melhor? Enquanto isso, a gente pode passar para o outro tweet para as pessoas verem, que aí a gente já faz uma análise de tudo. Vamos lá. No outro tweet, que é uma continuação desse primeiro, ele fez um fio, né? Ou seja, fez uma sequência. Estamos falando, é claro que quase todo mundo sabe, mas estamos falando do Carlos Bolsonaro, o filho de Jair Bolsonaro, que sempre foi responsável pelas redes do pai. Ele não está falando do Twitter dele, ele está falando do Twitter do pai Jair Bolsonaro, que durante, né, as eleições e até antes, eles, enfim, tinha aquele gabinete do ódio, espalhava um monte de fake news. Quando eu digo espalhava fake news, assim, não só que eles criavam fake news, mas como eles buscavam fake news nas redes e davam compartilhamentos ali. E o Carlos Bolsonaro, ele sempre teve essa fama de ser o cara que postava pelo pai. Tinha gente que falava que não, tinha gente que falava que sim, e ele agora assume que realmente era ele que fazia tudo isso e que está deixando de fazer tudo isso. Vamos botar só o segundo aqui, ó. Pretendo entrar em novo ciclo de vida com foco pessoal. Difícil ficar sozinho anos e ser tratado de modo que nem um rato de mercearia. Isso aqui é até importante do ponto de vista legal. O rato mereceria. É difícil a gente conseguir ler os tweets do... É verdade. Porque eles não fazem nenhum sentido. Que nem o rato mereceria. Mas rato mercearia é ótimo, né? Perdão, gente. Mas olha só, que isso aqui tem uma implicação legal. Isso aqui tem uma implicação legal. O Carlos Bolsonaro fala o seguinte, que ele fez sozinho. Então, ele está dizendo aqui, se teve coisa que foi fake news, se teve coisa que foi criminosa, e teve. Se teve coisa durante na pandemia que acabou resultando em morte de um monte de gente, aqui, ó, atestado de culpa. Atestado de culpa. Ah, mas eu não... Era o meu pai, eu não sabia disso. Não só, ele diz como desfazer sozinho. A gente sabe que não fazia sozinho. Mas se ele desfazer sozinho, o cara tem ali todos os motivos para ser punido. Anos de muita satisfação pessoal, vendo gente morrendo, vendo gente se odiando, vendo gente se matando por causa dos tweets dele. Então isso deu muita satisfação pessoal para ele. E tenho certeza que de muita valia para pessoas boas, o tal do cidadão de bem. E também as mais ingratas e sonsas. Ou seja... Não dá para entender nada. Ou seja, não dá para entender nada. Gui, vamos lá, você que é mais inteligente que eu, explica aí que eu não entendi direito. É o chat GPT do Carluxo, né, Gui? Eu acho que foi isso. O De Luca, ele chegou no chat GPT ontem e falou assim, faça um texto para me despedir das redes sociais do meu pai em carluxês. Aí produziram isso. Eu estava comentando antes, eu não sei se a minha internet permitiu, que a gente não pode deixar passar incólume o exceção com 2 S's do primeiro tweet, né? Que aquilo ali é maravilhoso. Tem um mistério sobre a razão que levou o Carlos Bolsonaro a essas mensagens. Por quê? Vamos recuperar um pouco o histórico. Ele tem, há muito tempo, não é uma coisa de agora, ele tem um ressentimento muito grande por se considerar isolado, alijado da vida do pai. Ainda quando o pai era presidente da República, ele reclamava que ele tinha muito menos contato com o pai do que gostaria, botava nas redes dele que estava afastado, que não podia conviver com o pai, debochava no início do governo das pessoas, das reportagens que criticavam a presença excessiva do Carlos na vida do pai. E aí teve, em 2020, teve uma série de... 2021, perdão, teve uma série de brigas dele com a Michelle Bolsonaro,
em grande parte porque ele morou no Palácio da Alvorada com o casal, e isso resultou realmente num afastamento maior a partir de novembro de 2021. No ano passado, chegou a haver momentos que para o Carlos ir ao Palácio da Alvorada, a Michelle tinha que sair. A campanha, a gente sabe, foi muito tensa nesse sentido, porque o ambiente de briga dos dois permanecia, mas aí não tinha muito como, em vários momentos eles tinham que se encontrar, tinham que coabitar o mesmo espaço. Ontem eu liguei para muita gente no entorno da família Bolsonaro com a mesma pergunta: qual foi a gota d'água dessa vez? O que levou ele ao desespero da vez? E que não dá para a gente dizer, gente, vamos lembrar aqui, não dá para dizer que seja realmente o derradeiro Twitter, ele vai sair agora de cuidar da gente do pai, não quer dizer nada. Para disso aí não acontecer nada é muito provável. E ninguém soube dizer quais são as teorias, as hipóteses que surgiram ontem nas conversas que eu tive com as fontes do entorno da família. Primeiro, que ele tenha feito da cabeça dele um ataque que o Bolsonaro ontem fez ao Lula nas redes sociais. Eu tô tentando mudar aqui para um outro perfil, porque eu sou bloqueado pelo Bolsonaro até hoje, então com o meu eu não consigo ver. Mas ontem foi a primeira vez, achei aqui, que o Bolsonaro, num perfil dele, atacou o Lula pegando um trecho de uma fala do Lula na China e atacando o fato do Stedley, né, do João Pedro Stedley, do MST, estar na comitiva. E também dizendo atacando a frase do Lula que ele disse que os Estados Unidos encorajava, incentivava a guerra. E isso teria irritado o Bolsonaro, porque o Bolsonaro até hoje não tinha ainda partido para cima do Lula nas redes sociais, e mesmo nos momentos que falou com apoiadores, enfim, frases que se tornaram públicas, mas que foram ditas fora das redes, em nenhum momento ele estava atacando o Lula. Meio como que numa estratégia, isso já foi falado, de não criar um ambiente público de tensão no momento em que o destino eleitoral dele vai ser avaliado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Isso teria irritado o Bolsonaro e feito o Bolsonaro, enfim, dar uma bronca ou dizer para o filho que não tinha gostado, e levou a isso. Isso é uma hipótese. A outra hipótese seria mais uma briga na família, uma irritação pelo Eduardo Bolsonaro estar fundando, usando o nome da família, o Instituto Conservador. Essa hipótese, sinceramente, eu acredito muito pouco. Eu acho que não faz sentido, porque Eduardo Bolsonaro sempre teve... Só uma pausa aqui, galera. Vai lá. Esse Instituto Conservador que o Guilherme está falando, olha que loucura. Esses caras, eles monitoram a gente desde o começo. Desde o começo. Quando teve a lista do Paulo Guedes, aquela dos detratores da República, 50 detratores, o detrator número 1 era o Gessé Souza, que foi quem teve a ideia do CL. Aqui, nosso patrono, nosso reitor e etc. O detrator número 5 era esse que vos fala, era eu. Eles o tempo inteiro monitorando a gente, documentos internos provam isso. Quando a gente lançou o ICL, falou que viria com uma revolução, quando a gente lançou o ICL, uma semana depois, vocês podem ver nas redes sociais para ver que não é mentira. Uma semana depois, talvez até um pouco menos de uma semana, o Eduardo Bolsonaro diz que eles lançaram o Instituto Conservador Liberal. Olha as iniciais. Instituto Conservador Liberal. ICL. Eles lançaram igual, com medo do ICL. Com medo do ICL para poder competir. Só que a coisa mais maluca do mundo, para poder juntar as letras ICL, algum gênio com J teve a ideia lá de fazer um Instituto Conservador Liberal, que meu irmão, não dá para explicar, né? Eu sou conservador liberal, né? E aí? É isso aí, não dá para explicar. Eu não consigo explicar.